Então vamos lá, galera. Agora a gente vai para a quarta e última etapa, tá? Que é o quê? Fazer a modelagem do nosso pão, colocar ele para fermentar na geladeira, tá? E aí, depois de 12, 16 horas, a gente vai colocar o pão para assar. Lembrando que ainda é na etapa das duas alimentações, na alimentação do fermento 1, 2, 3, na alimentação do fermento 1, 2, 2. Eu gostaria de falar para vocês a respeito sobre o Banetton, onde eu vou botar minha massa para descansar, tá? Esse daqui é o tradicional de ratã, ele é um produto caro pra caramba, tá? Se tu tiver fazendo aí na tua casa, começando a fazer pão, não te aconselho, tá, a comprar. Não é sempre que eu utilizo esse Banetton aqui, tá? Quando eu comecei, na realidade, eu já inventei de ir na internet. O primeiro que eu comprei foi esse daqui, ó. Ele é de corda, tá? Ele é muito bom em relação ao tamanho desse daqui, né? Ele é pequenininho. Normalmente aqui eu faço uma massa de 300 gramas, aqui normalmente eu faço uma massa de 350, 400 gramas, tá? Mas esse daqui, ele já tá muito mais do que bom, tá? Esse daqui, ele é sensacional, gosto muito dele, tá? Eu não tenho nenhum desses, não tem problema nenhum. O que que eu fiz? Eu fui lá e eu comprei esse daqui, ó, novamente comparado com esses daqui, né, o tamanho deles, né, e comparado aqui com a minha mão, acho que tem 25 centímetros isso daqui. Isso daqui era uma cesta de Páscoa, tá, é de bambu. Aí eu fui lá, tinha duas alcinhas aqui, eu fui lá e cortei as alcinhas, tá, então eu acho que é uma ótima opção para quem quer economizar. Esse daqui eu paguei R$14, esse daqui, se eu não me engano, eu paguei 50 e poucos reais, ou 40 e poucos reais, e esse daqui eu paguei bem mais caro, eu paguei 70 reais, tá? Elton, eu ainda acho muito caro, tal, não sei o que, mas a gente precisa de alguma coisa para descansar a massa, tá? Esse daqui, se eu não me engano, eu paguei 4 reais ou 3 e alguma coisa, que é um escorredor de macarrão de plástico, né? Ele não tinha oval, mas tem redondo. Aí junto eu comprei essas touquinhas descartáveis, né? Que eu vou colocar, mesmo assim eu coloco no Banetton ali, coloca a redinha descartável aqui, pronto, deixa tua massa descansando aqui, a tua massa ela precisa respirar, então tu não precisa de um equipamento caro, tá? Então por muito tempo eu fiz as minhas massas nesses três aqui, e confesso que continuo utilizando, às vezes eu faço uma grande quantidade de massas, eu acabo utilizando, tá? Eu dessa vez eu vou colocar nesse daqui, porque são as duas que eu tenho ali que são padrões, tal, não sei o que. Então, como a gente quer evitar qualquer tipo de particularidade em relação às massas, a única diferença que a gente quer, de fato, que seja o tipo de alimentação para mostrar a diferença entre os pães, tá? O que eu espero na diferença de cada um já tá na descrição do vídeo, tá? Tu pode dar uma olhada. E aí também, amanhã, quando eu for assar esses pães, eu vou assar eles amanhã de manhã. Agora são 17 horas, 17h30. Agora são 17h30, eu vou assar esses pães aqui, vou deixar eles descansando por 12, 16 horas. Amanhã de manhã eu levanto, coloco esses pães para assar, pronto, show de bola. E a gente vê a diferença entre eles, tá? Então agora sim, já foram feitos ali o vídeo passado, né? Eu mostrei fazendo as 3 dobras, então depois da terceira dobra, a massa descansou aqui 1 hora. Aí agora sim, a gente vai para a parte com a farinha, tá? Então, não precisa exagerar, tá? É só colocar aqui a farinha para a gente poder tirar a nossa massa, tá? Então aqui tá na alimentação 1, 2, 3. Eu vou jogar um pouco de farinha aqui em cima também, tá? Essa farinha aqui, ela não vai mais influenciar na massa, tá? E aí eu vou tirar a massa aqui para a gente realizar a nossa modelagem, tá? Como é que a gente vai fazer essa modelagem? Eu, particularmente, eu gosto pra caramba dessa modelagem, tá? Então, é a que eu prefiro, né? A massa já tá maravilhosamente fermentada, tá? Então, a gente vai fazer a modelagem da seguinte forma. Eu vou pegar a massa, abrir ela mais ou menos aqui na forma retangular, tá? Aqui, ó. Essa parte aqui, eu vou dobrar ela pra mim, então eu tô virado pra cá, então eu vou dobrar ela até aqui na metade, assim, ó. E vou apertar, tudo bem? E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas pontas aqui, ó, e vou juntar aqui no meio e vou apertar também. Foi? Agora eu vou pegar essa parte aqui de cima e vou jogar ela lá pra trás, ó. Aperta ali também. E agora a gente vai fazer aqui 3 dobras, ó. Uma pra cá, aqui,
Uma para cá, aqui, e outra para cá, aqui. Certo? Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa parte aqui, ó, essa bundinha aqui de trás, ó. A bundinha aqui de baixo e vai jogar aqui em cima da massa, tá? E vai trazer ela para perto da gente. Para quê? Para fechar essa massa lá embaixo, tá? Para fechar essa massa lá embaixo. E agora o que a gente vai fazer? A gente precisa deixar essa massa aqui, ela descansando aqui em cima. Isso daqui é farinha de trigo, tá? A gente precisa deixar essa massa descansando aqui uns 10 minutinhos. Por que deixar ela descansando uns 10 minutinhos? Porque ela precisa fechar. Ali onde a gente fechou o nosso pão, ali precisa ficar bem fechado, tá? Para quando a gente for assar essa massa, ela não acabar abrindo, né? Quando eu for colocar ela dentro do Banetton, ela não acabar se abrindo. Então, o que a gente vai fazer agora? Vou fazer a mesma modelagem, tá? Mesma modelagem, afinal de contas a gente quer que seja muito padrão, né? As duas massas. Então, vou fazer a mesma modelagem aqui. Vou trazer só para cá. Né? E agora com a nossa massa, o fermento foi alimentado na proporção 1, 2, 2. Eu tenho que ver como é que eu vou fazer a marcação. Eu acho que eu vou botar uma redinha verde e uma redinha branca para diferenciar. Então, essa massa aqui, a mesma coisa, né? Essa daqui é na alimentação 1, 2, 2. A massa, ela tá bem mais maleável, né? Mas ainda assim, meu, sensacional, tá? Já tá bem fermentada essa massa, tá? Então a gente abre aqui mais ou menos no mesmo retângulozinho, tá? E aí a gente vai fazer a mesma modelagem. Então eu vou fechar ela até aqui um pouco depois da metade, tá? Se tiver grudando um pouco, tá? A massa na mão, tá? Principalmente onde não tem farinha, tá? Coloca um pouquinho de massa sempre na tua mão, tá? Sempre na mão. E aí vem aqui e fecha aqui, ó. Certo? Pega essas duas pontas aqui, fecha aqui e fecha aqui também. Pega essa pontinha aqui, traz aqui pra frente. Aí sobrou aqui esses gordinhos aqui 3 vezes. 1, 2 e 3. Aí o que a gente pega aqui? A bundinha, leva pra lá e traz ela pra gente. Cara, essa massa aqui tá sensacional, tá? Sensacional. Tá a coisa mais linda. As bolinhas de fermentação já. Então a gente vai deixar essa massa aqui descansando. A gente vai deixar essa massa aqui descansando por 10 minutos. Deixa eu colocar aqui para lá. E aí, daqui a 10 minutos a gente volta para colocar ela no Banetton, tá? Então vamos deixar essa massa aqui 10 minutos descansando. Bom, então vamos lá, já passaram-se 10 minutos, né? Aí o que eu vou fazer? Eu, para diferenciar as duas massas, eu fiz dessa forma aqui. Eu botei uma redezinha verde que eu tinha ali e uma redezinha branca. Então a redezinha branca vai ser na proporção 1 para 2 para 2, tá? Eu vou colocar um pouco de farinha aqui, tá? Dá para fazer sem essa redinha aqui? Dá para fazer. E aí tu tem que colocar uma farinha de arroz, tá? Não uma farinha de trigo. Só que o que acontece? Se tu não tomar muito cuidado, tá? Não colocar bastante farinha no Banetton, tu vai utilizar no teu cesto, a massa ela vai grudar aqui, tá? E já tô avisando. A massa vai grudar, quando tu for virar a tua massa, ela vai quebrar toda a estrutura da massa. E aí a massa não vai crescer, tu não vai ter o salto de forno. Então tu tem que tomar muito cuidado com o tipo de cesto que tu vai utilizar, tá? Esse meu Banetton aqui, ele vem com esse tecido aqui, tá? Eu não gosto desse tecido, porque eu já tentei fazer o pão aqui uma vez.
a massa grudou nesse tecido aqui, eu não tenho muito bem. Acabou com o meu pão, ele não tinha nem condições de comer aquele pão, na realidade. No final das contas a gente acabou comendo, mas não dava, não foi nem um pouco agradável comer aquele pão, tá? Então, cuidado, tá? Então, eu gosto muito dessas redinhas, tá? Essas redinhas aqui é touca descartável, tá? Tu vai no R$1,99, tu vai em farmácia, tu compra essas redinhas aqui, tu paga R$5 ali, o pacotinho com 10 redinhas, tá? Então, vale muito a pena, tá? A mesma coisa nos outros cestos ali, lá no escorredor de macarrão, bota a cestinha, tá? Que é a melhor coisa que tu pode fazer. E aí, agora a gente vai virar essa massa aqui dentro do nosso baneton, tá? Aquilo que eu falei para vocês, né, ó, ficou 10 minutinhos aqui, então aqui tá a chave do nosso pão. Tá bem firmezinho, né, tá bem fechadinho. Vou jogar um pouco de farinha aqui por cima, tá? Justamente para que ele possa... E aí, o que que acontece, tá? Essa massa aqui, eu vou fechar ela agora. Vou fechar num saquinho plástico, tá? Dessa forma aqui. Fechar ela num saquinho plástico dessa forma aqui. Para que ela não troque umidade com a geladeira, tá? Então, vamos deixar aqui esse lado sempre aqui para cima, tá? Aí eu vou fechar com o grampinho que eu tenho aqui. E aí, o que que acontece, tá? Eu poderia levar essa massa agora para a geladeira. Normalmente é isso que eu faço, tá? Ó, esses grampinhos aqui, né? Normalmente é isso que eu faço, já levaria ela para a geladeira. Tem gente que faz o seguinte, depois que tira a massa da geladeira, deixa ela descansando por 1 hora, umas 2 horas em temperatura ambiente, para ela crescer mais um pouco e depois assa. Eu gosto de tirar ela da geladeira, fazer o corte e assar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar essa massa aqui para ela dar mais uma crescida, porque depois que eu levar para a geladeira, ela não vai mais crescer, ela só vai ficar fermentando, tá? Por isso que ele é um pão de longa fermentação. Então, eu vou deixar esse pão mais 1 hora, 1h30 fora da geladeira, tá? Para ele dar uma crescida, tá? Para ele dar uma fermentada aqui, mais 1 hora fora da geladeira. E aí sim, depois eu vou levar ele para a geladeira, tá? Então, a mesma coisa aqui. Ó. Nossa chave do nosso pão aqui fechadinho, né? Vou jogar mais uma farinha aqui. Ah, que coisa mais linda essa massa aqui, pá. Sensacional. Muito, muito bonita, tá? Então, aqui. Então, mesma coisa, vou pegar o saquinho ali, tá? E vou fechar esse saquinho aqui. E vou deixar esse pão, ele mais 1 horinha aqui, uma meia horinha, tá? Só para ele dar mais uma crescida, tá? Ó, ele já fermentou bastante. Só que daí, como a gente modelou ele, né? Então ele deu uma baixada na fermentação. Então, tá, deixa ele dar mais uma crescida. Depois que ele der mais uma crescida, eu vou com esse pão lá para a parte de baixo da geladeira, tá? E eu vou assar esse pão amanhã de manhã. Só amanhã de manhã que eu vou assar esse pão. Então, agora são 17h45, tá? Entendeu? Então, vou deixar essas duas massas aqui descansando, tá? 1, 2, 2, 1, 2, 3 e a gente vai ver a diferença nas duas fermentações. Então, vamos lá, a nossa quarta e última etapa, né? Aqui tá o pão na proporção 1, 2, 2. O outro pão, a outra massa, eu ainda deixei ali na geladeira, tá? Eu vou tirar ele depois que eu terminar esse daqui. Porque se eu tiro ele da geladeira agora, até terminar de assar esse pão, ele já vai começar a fermentar, então vão ter características diferentes, né? Ele vai ficar fermentando um pouco em temperatura ambiente. O que é importante aqui? Ó? Esse daqui é o meu forninho e ele vai aqui até 320 graus. Isso daqui é extremamente importante, porque alguns fornos, eles vão só até 250, tá? E se o teu forno marca 250, é porque a temperatura dele, quando tu abrir o forno para botar o pão, vai cair para uns 150, 180.
o teu pão dificilmente ele vai dar um salto de forno. Outra coisa que é importante, eu já deixei ali dentro uma assadeira ali, junto com o forno ligado, pré-aquecendo, já tá pré-aquecendo o forno aqui há uns 30 minutos pelo menos, tá? E aí o que que acontece? Aquela assadeira ali, quando eu colocar o meu pão, eu vou colocar um pouco de água ali, né? Um meio copo de água, um meio copo americano de água, para que possa gerar vapor no meu forno e eu consiga assar, tá? Então eu vou colocar o tripé ali para tentar filmar tudo isso, porque não tem como eu fazer tudo isso com uma mão só. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um pouco de azeite de oliva aqui, para dar uma untada nessa forma. Isso daqui é aquelas formas de massa de forno, forma redonda mesmo, que sai o fundo, ou uma de pizza. E aí eu vou virar essa massa aqui em cima. Não vou conseguir filmar tudo isso, vou filmar só depois já fazendo o corte e tal. Eu vou farinhar um pouquinho, colocar um pouquinho de farinha de trigo. E é isso daqui que, dessa forma artesanal, caseira mesmo, que eu faço os meus pães. Então esse daqui é na proporção 1, 2, 3. Eu já percebi diferença só na massa, que aquela massa ali na proporção 1, 2, 2, aparentemente o pão ele cresceu pouca coisa a mais. Pode ser também só impressão minha. Mesma coisa, forma já estava ali, coloquei água, coloquei o pão agora aqui e vamos lá. Bom, então vamos lá. Agora a diferença entre os dois, né? Então esse daqui foi a alimentação 1, 2, 3. Esse daqui é a alimentação 1, 2, 2. Esse daqui já deu de perceber que ele cresceu um pouco mais, tá? Então ele ficou um pouco maior em relação a esse daqui. E visualmente foi a única diferença. Agora em relação a maciez, os dois, né? E crocância, mesma coisa. Então agora o nosso objetivo, que é o miolo, né, para verificar os alvéolos. A crocância.
crocância disso daqui é algo surreal. Então, pode ver que ele tem alvéolos mais irregulares, né? E ficou bem airado. Então, esse daqui... maciez exatamente a mesma. E mesma coisa. Os alvéolos mais irregulares também, né? E agora o principal, que é o sabor. Então, o aroma... Esse daqui ele tem um aroma um pouco mais ácido. Alimentação 1, 2, 3. Sensacional. E agora o sabor. Bem suave. Alimentação 1, 2, 2. Dá de sentir que ele é bem menos lácteo. E agora, esse daqui é alimentação 1, 2, 3. Na realidade, aparentemente esses alvéolos aqui estão mais regulares. Esse daqui tem um sabor levemente mais ácido. Muito mais do jeito que com o meu paladar, na realidade. Então é isso. Esse é o resultado. E aí, nada melhor que uma geleinha de morango. Ou, para quem gosta, uma geleinha de laranja também fica sensacional.